Botafogo está nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, tá? E essa classificação veio de forma um tanto quanto inesperada pela mídia brasileira e até para mim também. Eu achei que o Botafogo seria o saco de pancadas desse grupo da morte, né? Como a maioria falou quando teve o sorteio, tá? Mas antes de comentar sobre essa gigante classificação do Botafogo, curte o vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, que é de extrema importância para você estar recebendo os próximos vídeos, beleza? Bom, eu ia trazer esse vídeo um pouco mais roteirizado, né? Um pouco mais falando da partida em vez de falando da classificação, mas eu queria focar em um outro modelo de vídeo, tá? Falando sobre essa trajetória que trouxe o Botafogo as glórias novamente, tá? O Botafogo não conquistou ainda o Mundial e eu acredito que não vai conquistar, porque tem gigantes clubes pela frente, clubes com arrecadação muito maiores, o elenco muito melhores. Então eu acredito que o Botafogo não venha conquistar esse título. Porém, essa classificação em um grupo da morte, um grupo que tem PSG, que lucra 1 bilhão ou até mais de euros por ano, por temporada, Atlético de Madrid, que tem um elenco muito mais valorizado que do Botafogo. E, cara, eu queria comentar que Botafogo, ele é um clube gigantesco. Não em conquistas, lembrando, não em conquistas, mas sim em história. Por quê? O Botafogo, ele cedeu tantos jogadores vitoriosos para a seleção que, se a seleção é o que é hoje, graças ao Botafogo. Não exclusivamente para o Botafogo, mas a maioria da parte para o Botafogo. O Botafogo cedeu o Garrincha para a seleção, tá? Que venceu a Copa de 62, que é a Copa de 62, se eu não me engano, o Pelé sai lesionado. E quem carrega aquela seleção para as glórias, para o bicampeonato mundial, é o Garrincha, tá? E esse clube passou por tantas má gestões, né? Que os torcedores já haviam perdido a esperança nesse clube, tá? Há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, o presidente do Botafogo na época informou que o clube não tinha luz, no CT, não tinha bola para treinar, o clube afundado em dívidas, um clube afundado na Série B, por exemplo, e que 3 anos depois daquela temporada, esse clube viria a ganhar a Copa Libertadores pela primeira vez, iria ganhar o Brasileirão depois de muitos e muitos anos. E essa classificação, ela representa a grandiosidade do Botafogo, tá? O Botafogo que venceu o PSG, que é o atual campeão da Champions, um baita campeão que meteu 5-0 na Inter, por exemplo. De fato, perdeu para o Atlético, mas esse jogo valia a vida para o Atlético. E é fato que o Atlético iria para cima depois dos 45 minutos do segundo tempo, aos 90. Cara, era óbvio que o Atlético ia pro modo ofensivo ao máximo, tá? Colocando o Griezmann, que é um baita jogador, né? Vários jogadores ali, o Depou, por exemplo, sou muito fã do Depou, ele honra a camisa tanto da seleção argentina quanto a camisa do Atlético de Madrid. Cara, essa partida não valia muito para o Botafogo, um empate, por exemplo. O Botafogo se iria classificar em primeiro nesse grupo, que já seria algo histórico, né? Não que essa classificação deixa de ser histórica por conta que perdeu para o Atlético e passou em segundo. Não, nada disso. A classificação em primeiro ou em segundo já é muito histórico, tá? Esse jogo, o Botafogo começou muito bem, ali a partir do apito inicial, por exemplo, até os 30 minutos do primeiro tempo. E ali o Atlético de Madrid viu que eles precisavam correr se eles quisessem se classificar, né?
mas não deu, né? Deu o primeiro tempo, o Atlético de Madrid, no final do primeiro tempo, muito bem, muito ofensivo, tá? E ali no segundo tempo, o Simeone já coloca o Griezmann, que entrou muito bem, que marcou o gol ali num tira e teima da zaga do Botafogo e sobrou para ele. Ele mandou no gol do John, fazendo 1-0. E ali o Botafogo já começou a ficar um pouco nervoso, tá? E é de fato, cara. Você vê um clube indo, porra, indo pra cima com tudo. Às vezes o Renato Paiva não tinha tanta malemolência ali, a malandragem do jogo para fazer aquele trabalho defensivo que fez contra o PSG. Tá certo que os dois contextos são muito diferentes. O contexto contra o PSG era para um empate, né, ou para perder por menos e conseguiram vencer, né, para conquistar um ponto importantíssimo para a sequência e a classificação para as oitavas. E esse jogo era para empatar. Então são focos diferentes com tática diferente ali do Renato Paiva, né? Então, cara, é isso. O Botafogo se classificou, uma classificação histórica e uma quase reparação histórica pro Botafogo, tá? Então é isso. Comente o que você achou desse jogo, comente o que você achou dessa classificação gigantesca do Botafogo. Deixe seu like e até a próxima.